Glória a Deus. Amém, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Poderoso, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és fiel, meu Deus. Graça te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, para todo sempre, Pai. Graça te damos por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aprendendo da tua parte. Abençoe, Pai, todos os que aqui estão, também aqueles que irão assistir essa ministração. Trabalhar na nossa mente, no nosso coração, de tal modo que nós venhamos compreender a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É um motivo de alegria, verdadeiramente, eu digo isso para os irmãos. É mais uma vitória alcançada, estarmos aqui para juntos aprender da parte de Deus. Amém? Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. Hoje é um culto de ensinamento. Iremos trazer algo da parte do Senhor para todos nós nessa noite. Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Te damos graças, Senhor amado. Santo é o teu nome, Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Ó Deus soberano, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Faz a obra maravilhosa na mente e no coração de cada um de nós. Edifica-nos, ó Pai. Traz o conhecimento pleno das Escrituras. Molda-nos a imagem de Cristo Jesus, de tal modo que nós venhamos não só ouvir, mas praticar essa palavra, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós temos aqui um estudo que visa trazer o conhecimento do porquê que nós temos algumas posturas, que nós temos algumas ordenanças, que nós temos algumas obrigações como cristãos, como servos de Deus. Temos algumas responsabilidades, temos algumas incumbências, temos algumas missões, né? Temos alguns deveres como cristão. E nós não podemos negligenciar isso. Não podemos de forma alguma ser omissos. Não podemos fazer vista grossa. Jesus ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, que dois homens
ao ver aquele homem caído, ferido, a saber, um sacerdote e um levita, eles rodeiam ele e passam de largo e não socorrem aquele homem que foi outrora açoitado por ladrões. A igreja do Senhor não pode ter esse mesmo comportamento nos dias de hoje. Mas nós sabemos que muitos estão passando de largo, igual fez o judeu. Muitos estão passando por longe, igual fez o levita. Nessa noite, meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Nós temos um tema para esse estudo. Por que devemos combater os falsos profetas e os seus ensinos? Por quê? Será que a obra do Senhor, somente os apologistas, os pastores, têm essa responsabilidade? É lógico que Deus ele levanta homens, mestres, dotados de certo conhecimento. É lógico que nós entendemos que Deus também tem o seu ministério na vida de muitos homens para serem apologistas. Isso é fato. Nós também podemos ver que alguns profetas, eles tiveram um ministério diferente do outro, né? E podemos perceber que ao longo da história, muitos irmãos, muitos homens morreram pela causa do Evangelho. Estaria essa safra, essa geração de cristãos livres de sofrer? Estaria essa geração livre do nome protestante que fora colocada sobre nós, ou sobre alguns irmãos séculos atrás? Mas eu digo para os irmãos que nós devemos, sim, combater os falsos ensinos, combater os falsos profetas. É uma ordem da parte do Senhor. Nós podemos ver que Deus ele ordena a Timóteo nessa passagem: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Fazer o que, Timóteo? Pregar a palavra a tempo e fora de tempo, redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Por que, Timóteo, que você tem que fazer isso? Paulo diz: porque vai vir tempo que as pessoas não irão gostar da sã doutrina, da verdade do Evangelho, mas isso vai dar coceira nos ouvidos. Eles vão se comportar como alguém que tem comichão, que não suporta ouvir, e irão amontoar, separar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Para esse mesmo Timóteo, o apóstolo Paulo também diz que nos últimos dias os homens iriam iriam receber doutrinas de demônios, ensinamentos de Satanás. Então nós temos, irmãos, todos nós, como cristãos, nós temos que combater e que lutar de forma bíblica contra os falsos profetas e contra os seus ensinos. Ou nós levantemos a bandeira do Evangelho para defender, ou nós somos cúmplices, ou nós estamos concordando
Ou nós estamos fazendo como o levita, passando por longe, não é comigo. Ou como o sacerdote, rodeando aquele homem ferido. E nós não podemos ter essa postura. Enquanto muitos deixam de confrontar falsos ensinos, enquanto muitos amedrontam contra eles, eles estão ganhando mentes, eles estão alargando as suas fronteiras, eles estão levando cativos homens e mulheres aos ensinamentos errados, às doutrinas erradas, a tudo isso que nós estamos vendo mundo afora, infelizmente, nas igrejas. Então, por que, pastor? Por que devemos combater os falsos ensinos e os falsos profetas? Por quê? É necessário? É bíblico? Nós temos que, de fato, fazer isso? Ou vamos deixar para fulano de tal? Ou para Beltrano? Não. Isso é singular. É salutar que todo cristão faça isso. Primeiro, por que devemos combater os falsos ensinos e os falsos profetas? Devemos combater porque são perigosos. A Bíblia diz que o inimigo ele se transforma os seus ministros se transformam em ministro de luz. O inimigo ele não vem com essa aparência que é pintado em filmes, em revista, um monstro com um tridente na mão e com um rabo pontiagudo. É lógico que ele não vai aparecer, é lógico que ele não vai manipular o ser humano desse jeito, mas contudo, ele vem disfarçado, ele vem de forma sorrateira, ele vem de forma a não deixar pistas, a deixar as pessoas imperceptível. Mas digo uma para os irmãos, mesmo ele agindo, se escondendo, mesmo ele agindo de forma que as pessoas não percebem, todavia os ensinamentos, os falsos profetas, eles são perigosos para os cristãos. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Acautelar, meus irmãos, significa cuidado. Estejam atentos. O objetivo do inimigo é enganar. O objetivo dos falsos ensinos e falsos profetas é engano. É fazer as pessoas terem uma falsa confiança. É trazer para as pessoas algo que não é verdade, algo que não existe. E o que é pior, cada vez mais a pessoa se aprofunda nesses ensinos e nesse engano. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem aqui, os que estão com a Bíblia. Nós temos aqui pelo menos 4 versículos que mostram que os ensinamentos dos falsos profetas são perigosos e são enganosos. 1 João 2:26. No final da Bíblia, perto de Apocalipse, 1 João capítulo 2, verso 26. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Estamos aqui, meus irmãos, aprendendo por que devemos combater os falsos profetas e os seus ensinos. Quem encontrou 1 João 2,26, pode fazer a leitura em voz alta.
Glória a Deus. Então tá aí, meu irmão, minha irmã. É engano. Né? Verso 26, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Preste atenção aqui. Qual foi a estratégia que o inimigo fez lá no Éden? Engano. O que foi que ele tentou fazer com Jesus? Enganar. Prometer algo em troca de determinada coisa que levaria o Senhor à ruína. Então os ensinamentos dos falsos profetas, e eles são perigosos e causam engano. Na década de 80 para 90, eu não me lembro o nome do pastor entre aspas, mas esse homem, meus irmãos, conseguiu nos Estados Unidos, se não me engano, na Guiana, ele conseguiu enganar as pessoas. E ele conseguiu fazer com que as pessoas cometessem suicídio coletivo. Eu estou falando para vocês de um pastor que conseguiu, através dos seus ensinos, dos seus enganos, levar com que mais de 800 pessoas praticassem o suicídio coletivo ao tomar uma substância venenosa. Da mesma forma, meus irmãos, os ensinamentos, a palavra distorcida, aquilo que é enganoso, traz o homem a uma situação perigosa, a uma situação sem precedentes, a uma situação de afastamento das verdades bíblicas. Podemos ver em 2 Tessalonicenses 2:3. Eu vou fazer essa leitura. Algum irmão procura Colossenses, capítulo 2, verso 4. Eu vou estar lendo aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Note que lá em 1 João, e note aqui que em 1 Tessalonicenses 2:3, há essa opção das pessoas serem enganadas. Há essa possibilidade de alguém, com suas doutrinas, com seus enganos, trazer algo pernicioso para a sua vida. Quem encontrou Colossenses 2, versículo 4, pode ler em nome de Jesus. Assim diz, para que ninguém vos engane com raciocínio falaz. Glória a Deus. Alguém pode ler o verso 8? O verso 8 também, por favor. Cuidado que ninguém vos venha a irritar com sua filosofia e vanços de Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha, Paulo escrevendo à igreja de Colosso: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Verso de número 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meus irmãos, por que nós vemos relatos de pessoas que são levadas a vender casa, a vender carros, pegar todos os seus bens e levar para uma fogueira santa, pegar todos os seus bens e vender e entregar para alguém em nome da fé? Essas pessoas foram persuadidas, foram enganadas. Por que hoje as pessoas deixam de doar sangue? Porque segundo elas estão cometendo pecado. Por que hoje muitos estão guardando ou fazendo de conta que estão guardando a lei mosaica, se abstendo de determinados alimentos, guardando dias, meses, conforme a Bíblia? Foram persuadidas e enganadas
por falsos ensinos e por falsos profetas. Por que tem igrejas hoje que estão abrindo as portas para o mundanismo, que estão aprovando casamentos ilícitos, que estão consagrando para os seus cargos de importância aquilo que a Bíblia abomina, aquilo que a Bíblia condena como pecado, e esses que são ordenados estão nessa prática, porque foram enganados, porque caíram nas artimanhas, porque caíram na rede dos falsos ensinamentos. Por que as pessoas seguem esses falsos profetas? Porque são enganados, meus irmãos. É obrigação sua, meu irmão. Você deve sim, com amor, com longanimidade, com doutrina, tentar de alguma maneira pregar a palavra a tempo e fora de tempo, redarguir, exortar, repreender essas pessoas que estão indo por esse caminho. Eu tenho feito isso todas as oportunidades que o Senhor nos dá, de tentar abrir os olhos daqueles que foram enganados, daqueles que estão seguindo esses ensinamentos estranhos, errados e que não estão de acordo com a Bíblia. E eu digo para os irmãos, não é uma tarefa fácil, porque nós sempre somos taxados de nomes e adjetivos ruins. Mas uma coisa eu digo, meus irmãos, compensa você ter a sua consciência limpa, que pregou a palavra, que disse que aquilo era um abismo, que disse que aquilo era um engano. E mais gratificante é quando você vê um crente humilde que estava sendo levado cativo por esses falsos mestres, retornando ao aprisco do Senhor, experimentando a boa e maravilhosa palavra, os passos verdejantes do Senhor, as águas tranquilas da presença do Senhor e o refrigério do Espírito Santo em suas vidas. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Amém? Mateus capítulo 24, verso 24. Quem pode ler para nós? Mateus capítulo 24, verso 24. Glória a Deus. Alguém pode ler em nome de Jesus? Mateus 24, 24. Grande é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa palavra, ela é inspirada, meus irmãos? A Bíblia é inspirada, sim ou não? Sim, meus irmãos? Sim. Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. No verso 11, a palavra de Deus também diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não são poucos os que serão enganados pelo inimigo através dos falsos profetas. Está aqui. No verso 24, onde foi lido, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E olha só, meus irmãos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se nós dizer que isso aqui não é uma verdade, nós podemos então discordar da Bíblia. Quem são esses falsos profetas hoje, meus irmãos? Quais são esses sinais que eles estão fazendo que deixam as pessoas fascinadas, cegas, seguindo eles como se fossem homens de Deus? Quem são esses que estão enganando a muitos?
Basta nós fazermos uma leitura do atual cenário da igreja cristã. Irmãos, as pessoas estão mercadejando a fé. Falsos profetas. Estão vendendo indulgências como na época da Inquisição. Irmãos, o que é que as pessoas vendem hoje? Meu Deus do céu! São obras dos falsos profetas. O evangelho sempre foi gratuito. Nenhum líder, nenhum pastor, ninguém, nem esses falsos apóstolos que estão por aí, tem autoridade para vender nada em nome de Cristo. De graça receber, de graça dai. Temos que ficar atentos com tudo isso, para nós não estarmos sendo cúmplices ou concordando com essas obras da carne que estão por aí, enganando a muitos. Então é perigoso isso. Meus irmãos, tem falsos profetas aí que, se for possível, ele te deixa igual um filho de papagaio no ninho. Arranca tudo. Entra na mente das pessoas. Não porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Só que você tem que trazer o carro, tem que trazer a geladeira, tem que me dar o 13º, tem que me dar a poupança, tem que me dar não sei o quê. E a pessoa crendo naquilo, cega, traz tudo. Quando ela percebe, está sem nada. Temos que ficar atento com isso. Deus não trabalha desse jeito. Então eles são perigosos. Por isso que devemos combater os falsos ensinos. O objetivo deles é enganar. Segundo, por que devemos combater os falsos ensinos? Por quê? Porque eles pervertem o evangelho. Pervertem o evangelho. Gálatas 1:7. Quem pode ler Gálatas? Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 1, verso 7. A perversão que eles tentam fazer com o evangelho. Gálatas 1:7. Quem pode ler, fica à vontade. Amém? Gálatas capítulo 1, verso 7. Diz assim: glória a Deus, Tu és maravilhoso, meu Deus. Verso 8 quer dizer, meus irmãos: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Amém, meus irmãos? Deixa eu mastigar, para nós entender melhor. Se algum irmão, pastor, obreiro, apóstolo, seja ele quem for, pegar esse evangelho aqui que nós temos nas mãos e de alguma forma torcer ele e pregar e ensinar errado, a Bíblia diz que isso é maldição. Amém, meus irmãos? É o que a Bíblia diz. Não pode, irmãos, e Paulo ele usa uma linguagem tão profunda que ele diz: ó, tá bom, vocês estão pensando só nas coisas terrenas, eu digo mais, se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho diferente desse, é anátema também. Então o evangelho do Senhor, meus irmãos, ele é simples, ele é feijão com arroz. Essas invencionices que estão por aí não faz parte do evangelho. Eu já falei aqui para os irmãos em outros vídeos. Culto pet. Reúne os cachorros para cultuar a Deus. Está lá no canal. O vídeo sobre isso. O camarada vestido de Chapolin com a marreta pregando. O outro vestido de Batman. Né? A pagodeira rolando nos púlpitos. E aí o povo... Irmãos, isso não é louvor, não é evangelho. Qual é o benefício de alguém vestir como um super-herói e ficar fazendo gracinha para divertir a multidão? Pastores humoristas, Cláudio Duarte, aquele atribulado lá do outro, que eu me esqueço o nome agora,
Jacinto Manto. Que pataquada é aquela em nome do Evangelho, meus irmãos. Imagine Paulo sendo chicoteado, apedrejado, teve que descer por um cesto em uma determinada cidade para não ser morto. E hoje vem esses camaradas mercadejando na fé, vem para fazer palhaçada com o Evangelho. Aqui tem irmãos que têm 30 anos de Evangelho. O irmão Luiz aqui fundou não sei quantas igrejas, pegou a igreja no terreno, nos barrancos e deixou construída. Só saiu dali quando deixou a igreja formada, sofreu pelo Evangelho. É uma pessoa que pode provar o que eu estou falando aqui. Naquela época ainda levavam a sério. Para hoje, no século 21, fazer palhaçada do Evangelho. Será que o esforço de um homem desse, um presbítero, um ancião da casa do Senhor, foi em vão? Para as pessoas ficarem de gracinha com o Evangelho? Pervertem ou querem perverter o Evangelho, meus irmãos. Para com isso. O Evangelho do Senhor é aquele simples. Temos que orar, temos que estudar a palavra, temos que buscar andar em santidade, temos que andar conforme as Escrituras, temos que buscar não se misturar com o mundo, temos que estar consagrando nossa vida, temos que estar lutando contra a nossa carne, temos que ir atrás dos perdidos, temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, temos que ser luz, temos que ser sal nessa terra. Nunca o Evangelho do Senhor Jesus precisou de tanto enfeite e dessa parafernália toda que estão colocando aí como se fosse o Evangelho. Nunca precisou disso. Terceiro, qual é por que devemos combater os falsos ensinos? Porque eles querem contradizer a verdade. Vamos lá para Tito. Tito, meus irmãos, capítulo 1. Amém? Eu vou ler aqui porque a hora está voando ali e nós temos que finalizar daqui a pouco. Tito 1,9 diz assim, ó: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Paulo escreve para Tito dizendo: Tito, o presbítero, o obreiro da casa do Senhor, e ele vai dizendo, tem que ser assim, assim e tal. E ele diz, ó, e ele tem que reter, ele tem que ter conhecimento da fiel palavra, que é conforme a doutrina. Para quê? Para que ele seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes do Evangelho. Essa função é nossa, meus queridos. Amém? A função sua é essa. Você é um arauto do Senhor. Você está na brecha. É você, meu irmão, que Deus quer usar. Que Deus tem o propósito de reter a firme, a fiel palavra, para que você tenha autoridade para demonstrar aqueles que contradizem o Evangelho, aqueles que vêm com heresia, com engano, com essas coisas que não têm respaldo nas Escrituras. O objetivo das heresias é diminuir os olhos da igreja ao valor da obra redentora de Jesus. É por isso que Pedro diz que eles negam o Senhor Jesus, né? Judas também diz que eles transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para os irmãos Judas, último livro aqui antes de Apocalipse. Eu vou ler aqui para os irmãos Judas 1:4. Judas 1:4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, meus queridos, temos que combater os falsos ensinos. Amém? É você, meu irmão, que tem que combater, e eu, nós. Agora, deixa eu falar para vocês por que eles são tão perigosos e conseguem os seus objetivos. Por quê?
né? Você vê que eu vou usar aqui logo o termo mais fácil de entender. Essas igrejas mundanas, por que elas crescem? Por que são abarrotadas de gente? Por que as pessoas vão igual uma piaba quando você joga algo dentro d'água? Vem e correm atrás. Por quê? Por que há esse imã, essa propensão, essa queda para isso? Vamos entender? Esses ensinos, esses falsos profetas, essas pessoas são perigosas porque vêm sempre disfarçadas com a verdade, né? Virtualmente todas as seitas possuem forte semelhança com a fé cristã legítima. E é justamente essa semelhança que se constitui na principal estratégia de engano. Ei, preste atenção aqui. Nenhuma seita vai botar uma nomenclatura na placa dizendo que não é de Deus. Todas as seitas apontam para Deus, fazem questão de ter alguma semelhança com o cristianismo, porque elas se apropriam disso para facilitar para os incautos vir e pensar que ali é um local seguro. O que é então? Quais são as estratégias que eles usam? Ele faz a pessoa se sentir bem. Como? Usando meios carnais, né? Preste atenção. Elas sempre se apresentam como sendo de Deus, como o último e único mensageiro de Deus. São até piedosos e querem ajudar. Olha só, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Já estamos terminando, mas não podemos deixar de falar isso. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eu estou lendo em 2 Coríntios 11, 13. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Essas pessoas vêm falando manso. Essas pessoas aparentemente dão tapinha nas suas costas, afagam você. Eles vêm com um negócio tão gostoso, uma artimanha tão maravilhosa e acolhedora, que faz a pessoa se sentir bem e imaginar que eu estou seguro, mas ali mora o abismo. Irmãos, antes da minha conversão, eu fui evangelizado por esse povo. Eu sei muito bem disso. Eu recebi ensinos de uma seita 5 meses na minha casa. E Deus, pela misericórdia dele, não deixou eu cair nesse engano. Eu tenho lá, até hoje, os livros, as bíblias que eles me deram, que eu uso para ver o erro e para refutar eles, né? Engana-se quem pensa que a intenção deles com aquele livrinho Esperança, de sábado à tarde, é para trazer algo de bom da parte de Deus. Ali mora o engano. Pode procurar lá, que lá tem lá a questão dos sabatistas, do engano. Ali está incluso nas entrelinhas o pingo de veneno suficiente para perverter a fé daquele que pensa que aquilo faz parte das coisas de Deus. O outro ponto deles, eles se apresentam como alguém que vem para resolver o problema. Eles também são milagreiros. Eles também possuem sinais e prodígios. Louvado seja Deus, onde nós já lemos Mateus 24, 24. E por último aqui, meus irmãos, eles usam a Bíblia para basear os seus argumentos ou doutrinas e prática. Eles usam a Bíblia também. Cuidado com isso. Por isso que é importante você não faltar culto de ensino, você estudar a palavra, porque eles vão sempre usar a própria Bíblia contra você. Eles vão sempre usar a Bíblia, a palavra de Deus. Não se esqueça de Satanás, ele sempre usou a palavra de Deus para enganar o homem.
eles sempre falam de Jesus e de Deus. Lembra da ocasião da tentação de Jesus? Ele citou a Bíblia, mas de forma distorcida. E Jesus, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, mas você faz assim porque Jesus vai mandar Deus vai mandar o anjo e vai te segurar para você não tropeçar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus derrotou ele ali com a palavra. Louvado seja Deus. Devemos combater porque a falsa doutrina espalha-se e leva à impiedade. Devemos combater porque temos a obrigação de defender o rebanho. E fazemos isso ensinando a verdade. Meu querido, você pode sim, meu irmão, ser usado por Deus para defender um irmão seu na fé, que talvez não tenha o mesmo conhecimento seu. Você pode sim ser usado por Deus para defender uma classe inteira de crianças. Os pastores têm, os obreiros têm essa responsabilidade. Todos nós precisamos combater os falsos profetas e os falsos ensinos e dizer está fora da Bíblia. Não é bíblico, isso aqui não é escriturístico, isso aqui é heresia, é engano, porque sempre vão querer trazer algo encoberto, cheio de engano, para tentar perverter aquilo que é verdadeiro e aquilo que é real. Amém? A minha oração é que todos nós que estamos aqui e aqueles que viram, que assistiram esse vídeo possam se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui para defender a causa do Evangelho. E assim, meus irmãos, nós iremos lutar e batalhar pela fé até que o Senhor Jesus venha buscar a igreja e nós subiremos, estaremos livres de tudo isso em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado e glorificado para todos sempre. Quero convidar aqui o presbítero Luiz para fazer a oração final em nome de Jesus. Senhor, Pai, Pai amado, Pai amado,